Olá pessoal do sexto ano, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Rodrigo, professor de Geografia de vocês. E cumprindo hoje a promessa que fiz algumas semanas atrás, de nós começarmos a gravar alguns vídeos para que vocês possam ter acesso não somente ao WhatsApp, como consulta para as aulas, mas que vocês possam ter também, a partir desta ferramenta, um outro apoio, um apoio de vídeo, um apoio audiovisual, para que vocês possam ter uma melhor compreensão dos assuntos que nós tratamos durante as nossas aulas. Então, a promessa é dívida, estou eu aqui cumprindo a promessa feita a vocês. Este vídeo, nesta videoaula, melhor dizendo, nós iremos tratar sobre um assunto que pega carona no último conteúdo que nós analisamos na apostila que vocês têm e que eu também. Então, o nosso último assunto aqui, o que nós estávamos tratando por último, era o conteúdo que se referia à questão da água, o estudo da água. Antes de nós iniciarmos o conteúdo desta videoaula, queria apenas fazer uma ressalva. O estudo da água não se restringe somente à geografia, mas ele principalmente está inserido no estudo das ciências. Então, portanto, vocês terão muitos conteúdos, muito assunto para tratar sobre a água. E quem vai tratar melhor sobre esses assuntos, elencando todas as especificidades existentes, é o professor de ciência que dá aula para vocês, se eu não me engano, o professor Anderson. Depois vocês me corrijam se eu estou errado quanto ao nome dele. Mas vejam, existe no estudo da água, principalmente a ciência trata desta diferenciação melhor do que a geografia, duas categorias para o estudo da mesma. Então nós temos as águas continentais e as águas oceânicas. O que são as águas continentais? Este era o assunto que nós tratávamos na nossa última aula. As águas continentais são as porções, não é, de água que nós temos presentes dentro do continente. Como o próprio nome diz, a água continental é aquilo que são quantidades de água, são extensões de água que estão presentes dentro dos continentes. Então, rios, lagoas, represas, igarapés, lençóis freáticos, águas subterrâneas, etc, etc. Tudo isto se conjectura como as águas continentais. Então, as águas continentais são as águas que existem na porção seca. Existe a segunda categoria, né, no estudo da água, que são as águas oceânicas. As águas oceânicas, como o próprio nome muito bem já diz e já deixa escancarado, são os oceanos, são os mares, as águas que estão localizadas nesta depressão, tá? Nessa depressão geográfica gigantesca, nessa espécie de tanque que é aquilo que nós chamamos de oceano, que é o mar. Então, sabendo já destas duas diferenciações que nós temos, o estudo tanto da geografia como da ciência vai tratar de cada uma de uma maneira diferente, analisando as especificidades de cada uma e compreendendo como que as duas realidades elas se comportam. No caso das águas continentais, como já foi dito na nossa última aula, nós temos a presença gigantesca de rios, lagoas, águas subterrâneas, etc. E o grande problema hoje que nós temos enfrentado relativo a essas questões, a estas águas, são que essas extensas quantidades de água que nós temos, elas são terrivelmente tratadas. Então nós vamos ter diversos tipos de problemas, como por exemplo a poluição, que é um dos problemas mais graves que afeta as nossas cotas, né, as nossas quantidades de água que nós temos nas porções secas. Nós também vamos ter um desperdício muito grande que vai ao longo do tempo minar e diminuir a quantidade e a qualidade da água que nós temos à nossa disposição, mas também nós temos diversos problemas que são enfrentados nas águas oceânicas. Vejam que a poluição que é despejada nas águas continentais, cedo ou tarde vai chegar ao oceano, porque as águas continentais despejam-se no oceano e é no oceano que as águas continentais elas morrem, por assim dizer, elas se misturam a grande quantidade das águas oceânicas e assim a poluição ela tem um ciclo que se renova sempre. Então vejam, sabendo disso, é por isso que o estudo da geografia e da ciência separa
entre essas duas categorias, para que nós possamos entender como que elas se comportam e se complementam. Isso é muito importante. Embora elas sejam diferentes entre si, elas têm complementariedades que se manifestam de maneira benéfica ou maléfica. A poluição é um exemplo maléfico. Então, sem mais delongas, o que são as águas oceânicas, para a gente entrar no tema dessa aula? As águas oceânicas, os mares, são as extensões, tá? Salinificadas, ou seja, salgadas, de H2O que nós temos recobrindo todo o globo terrestre. Então, a principal diferença entre essas duas, né, águas, por assim dizer, entre essas duas categorias, seriam a quantidade e a presença altíssima de sal que nós temos em uma, em detrimento da presença do mesmo na outra, que não existe. Então, essa seria a principal diferença, mas existem outras diversas diferenças que estão presentes nesta região. Nós temos uma biodiversidade completamente diferente. Nós temos biomas marinhos completamente diferentes. Temos a presença de animais que são completamente diferentes e que não são encontrados de maneira alguma nas águas continentais. Por quê? Porque cada bioma, cada habitat natural, dependendo das suas complexidades presentes, tá? E das suas diferenças presentes neste mesmo ambiente, ele vai impor aos seres que ali habitam um estilo, digamos assim, de vida diferenciado daquele que se encontra em outros lugares. Então, os peixes, os animais que vivem no mar, eles têm um corpo, eles têm um organismo adaptado, preparado para que eles possam existir e subsistir e sobreviver em um ambiente que é diferente das águas continentais. As águas continentais que são doces têm a presença de peixes que são adaptados para viver em água doce. E as águas marinhas, as águas oceânicas, têm peixes que são adaptados para viver em uma condição de extrema salinidade. Este exemplo, nós podemos dizer que é uma das coisas que mais comprova a teoria de Charles Darwin, a qual o meio, né, e o tempo da evolução vão determinando as espécies de animais que habitam em determinados locais. Então vejam, cobrindo aqui agora nós estamos com a apostila, nós vamos ler a definição, né, que a apostila dá para as águas oceânicas, que é exatamente isso que eu disse, mas aprofundando-se de uma maneira um pouco mais detalhada. Então, cobrindo a maior parte da superfície do nosso planeta, as águas oceânicas abrigam grande diversidade de animais. As águas oceânicas apresentam diferentes características em virtude da variação da salinidade e da temperatura. Então vejam, o sal, a presença do sal e o aquecimento ou o esfriamento das águas vão determinar a maneira como os seres vivos dentro deste habitat irão viver. Então, a corrente marítima ela é extremamente importante para nós entendermos uma série de dinâmicas que acontecem nesse mundo natural e que são extremamente importantes para o nosso entendimento desse tipo de habitat. O sal encontrado nessas águas se originou da acumulação e da decomposição de rochas no fundo dos oceanos ao longo de milhões de anos. Em geral, a água dos oceanos apresenta 35 gramas de sais minerais por litro d'água, mas isso pode variar conforme a intensidade da evaporação de água. Isso também vai variar muito conforme a região. Por exemplo, o Mar Morto, né, que é uma região do atual Estado de Israel, ele é uma porção de água onde as pessoas não afundam, onde os seres vivos não afundam. Isto deve-se exatamente à grande densidade, à grande presença de sal que nós temos por metro cúbico de água. Então, tudo que ali é colocado neste mar, tudo que é jogado a este mar, não afunda, mas flutua e fica na superfície. Inclusive, existem diversas fotos de pessoas que estão flutuando na superfície deste mar como prova cabal dessa presença extrema de sal que nós temos. Então, é um mar, é um oceano extremamente salgado, muito mais salgado do que aquele que nós temos, por exemplo, aqui na costa de Itanhaém, na costa de Peruíbe e de outros lugares do Brasil. Então, aqui o texto ele vai continuar dando uma especificação de que próximo da linha do Equador, ou seja,
nós já tivemos esse conteúdo no nosso primeiro semestre, né? A determinação dos meridianos, meridiano de Greenwich, as linhas imaginárias, né? Dentre essas linhas imaginárias, a linha do Equador, que corta o globo, né? De uma forma horizontal, não vertical. Vertical é o meridiano de Greenwich e horizontal é a linha do Equador. Temos também o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio. Então veja, nessas áreas as águas elas vão ter uma temperatura mais elevada e nas áreas mais afastadas, mais perto dos polos, por assim dizer, estas águas elas irão adquirir uma temperatura mais gelada, mais fria. Esta variação de temperatura vai determinar as espécies de animais que vivem nessas regiões. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante quando nós estamos estudando os biomas e os habitats naturais. Não somente o bioma marinho, mas não somente o bioma das águas continentais, não somente os biomas pluviais como num todo, mas também os biomas secos, terrestres, eles apresentam esta característica. Os seres vivos eles se adaptam e, portanto, espécies diferentes vivem em locais que apresentam especificidades climáticas próprias e diferentes. Então, a grande biodiversidade marinha ela vai se adaptar a essa realidade. E ela será uma realidade presente em diversos locais do mundo. Peixes que são encontrados na costa da África não são encontrados na costa do Brasil. Ao passo que peixes que são encontrados na costa da Itália não serão jamais encontrados na costa do Japão, porque são locais extremamente análogos, ou seja, separados, né, entre si. E, portanto, apresentam climas diferentes que apresentam, por consequente, animais diferentes. Sabendo disso, né, da presença do sal, da presença dessas correntes marítimas que são determinadas por vento, que são determinadas por temperatura, que são determinadas por salinidade, nós agora iremos estudar um pouquinho, analisar, melhor dizendo, né, de uma pincelada muito rápida, porque senão o vídeo fica muito longo, sobre o relevo oceânico. Nós iremos analisar o que é o relevo oceânico. Sendo o mar uma grande tigela, né, vamos utilizar esse termo para que fique mais simples. Sendo o mar uma grande tigela, uma grande depressão, como tudo na superfície terrestre, ele terá escarpas, alterações, relevos e acidentes geográficos. Então, o fundo, o leito do mar, ele será repleto disso, repleto, absolutamente repleto de acidentes geográficos e de escarpas que vão formar o relevo oceânico, fossas, fendas, tá? Buracos mesmo, quando nós pensamos na Fossa das Marianas, por exemplo, que é o local mais profundo da Terra. A Fossa das Marianas é, como o próprio nome diz, uma fenda, uma fossa gigantesca, onde nós temos o mar, tá? O mar representado aqui por essa apostila. Aqui embaixo, onde está a minha mão, nós teremos o leito marinho e digamos que aqui neste ponto seja a Fossa das Marianas. Você tem então uma fenda, você vai ter uma fenda gigantesca e a continuação do relevo, do relevo marinho. E essa fenda ela vai ser um dos inúmeros acidentes e uma das inúmeras coisas que vão caracterizar esse relevo marinho. Outra coisa que é muito conhecida e que poucas pessoas se tocam para entender que é e que faz parte do relevo oceânico são as ilhas. As ilhas são partes visíveis do relevo oceânico. E aqui eu tenho um pequeno box na apostila, na página 349, que vai nos ilustrar muito bem como que é o relevo oceânico, como que esse relevo oceânico ele se apresenta, suas características, as escarpas, relevos e enfim. E temos que notar também que esse relevo, que é diferente em regiões específicas, que apresenta especificidades diferentes em regiões específicas, ele vai apresentar biodiversidades também diferentes e específicas. Então, peixes que nós encontramos no leito marinho normal não serão encontrados, por exemplo, na Fossa das Marianas, pois, tratando-se de uma fenda que é extremamente profunda, nós vamos ter uma baixa luminosidade,
a incidência de raios solares sobre a região será extremamente menor. Portanto, os peixes e os animais que ali vão viver, eles serão adaptados a sobreviver a isso. Os peixes que nós encontramos no mar profundo não são encontrados na superfície. E as características desses animais são totalmente diferentes daqueles que são encontrados na superfície. Os olhos são maiores para uma maior captação de luz. Nós temos não uma espécie de olfato, mas uma espécie de rastreamento por parte desses animais, que é muito maior do que a dos outros peixes da superfície, porque na escuridão, na treva profunda, onde não se enxerga absolutamente nada, esses animais foram forçados pela evolução, segundo a teoria de Charles Darwin. Existem outras teorias, mas não vamos entrar nesse método. Esses animais eles foram forçados a se adaptarem a essas realidades, e adaptando-se a essas realidades, vivem e comportam-se de maneiras diferentes à de outros locais. Então, passando-se disso, já sabendo disso, desta segunda etapa do estudo da água, que são as águas oceânicas, nós temos que nos conscientizar, e esse trabalho está sendo feito há muito tempo, né? Desde os meus tempos em que eu estudava, esse trabalho de conscientização sobre o uso da água está sendo feito, e é extremamente importante que nós possamos entender como se comporta o ciclo da água e entendê-la como um recurso finito. O que é um recurso finito? A palavra finito, ela significa fim, que acaba, que se degrada a um ponto do qual não se retorna mais. Não é um recurso infinito, não é um recurso renovável. A água é um recurso que acaba. Sendo mal usada, sendo mal administrada, acaba. E quando ela acabar, ou quando isso vai acontecer, não é conhecido pelos especialistas, mas se o uso humano da água como recurso finito for e continuar sendo feito da maneira que está sendo empregue, ou seja, de uma maneira extremamente descompromissada, os prognósticos, as diretrizes ou então as previsões não são absolutamente nada boas. O uso da água como tem sido feito, ele vai acabar com as reservas por volta de 100 a 120 anos, a partir do ponto em que nós estamos tratando. Então, as futuras gerações vão sim sofrer com a falta de água, como hoje nós já vemos diversas regiões do mundo sofrendo com a falta de água. Na China, por exemplo, nós temos mais de 500 cidades sofrendo com a falta de água. Na África, apenas a África do Sul conta com um serviço de distribuição de água e ainda assim é extremamente precário. Então, aqui na página 350, nós temos exatamente essa constatação. Água, recurso finito. Aqui vai dizer que a Terra tem 71% de toda a sua extensão ocupada por águas, e aí estas águas elas serão divididas entre águas continentais e águas oceânicas. E aqui nós vamos ter um gráfico que demonstra a grande disparidade entre essas duas quantidades de água. A água oceânica, representada por esta pintura em azul, e a água continental, representada aqui nesta pequena faixa amarela. E aqui nós temos as divisões, né, entre rios, lagoas e as outras formas de águas continentais. Então a água ela é um recurso finito e o seu mau uso vai levá-la a desaparecer, simplesmente deixar de existir. E a água ela é extremamente importante para tudo que o ser humano possa fazer. Então, aqui você vai ter outras especificações. Um banho de 5 minutos consome 30 litros de água, né? Banhos mais demorados vão consumir mais litros de água. E essa preocupação é uma preocupação que não se estende somente às ações do dia a dia. O poder público também está inserido nessa questão, né? O Estado, a nação também está inserida nessa questão. E o mau uso da água, bem como a sua má administração, despejo de resíduos, despejo de detritos, um gasto excessivo, tudo isso degrada a qualidade da água e reduz a sua quantidade. Então, vejam, aqui nós temos um outro gráfico, este gráfico de barras aqui, e este gráfico de pizza. Aqui nós temos a água sob a ameaça. É um gráfico que vai medir a disponibilidade de água em alguns países do mundo de acordo com 2015. Então, nós estamos aqui, Angola no último, né, lugar. E por incrível que pareça, o Gabão
como o primeiro da lista do qual tem mais água disponível para a sua população. Aqui embaixo nós teremos um pequeno textinho que eu não vou explicar porque eu quero que vocês leiam, na página 351. Nós teremos também o uso da água por setores da economia. Para que vocês tenham ideia, isso eu já disse, para que se faça apenas 1 quilo de carne, são necessários 20 mil litros de água, 340 quilos de ração, bovina no caso, né, para se obter 1 quilo de carne de boi. Tem-se uma dispendiosidade gigantesca de recursos hídricos diretos e indiretos, pois a água é um recurso hídrico direto, não é? É o líquido mesmo, direto, que é dado ao animal, mas nós também teremos a dispendiosidade no uso indireto da mesma. Para que se façam rações é necessário trigo, para que se faça o trigo é necessário quantidades gigantescas de água, não é? Então é uma cadeia que depende exclusivamente da água. Não existe a possibilidade de se pensar um mundo sem a água. Sabendo disto, nós teremos uma atividade aqui na página 352, onde nós temos uma pequena questão que vai pedir a vocês o seguinte, muita atenção. Explique o que são correntes marítimas e por que elas podem influenciar o clima das regiões por onde passam. Então, é aquilo que eu disse, as correntes marítimas são determinadas pela quantidade de sal, pelo vento, pelo próprio clima da região, né? Se vocês quiserem mais informações mais completas, existe a consulta desse texto da página 348 que dá as especificações gerais. O objetivo disso é que vocês leiam também, que vocês vão atrás, que vocês busquem a informação para que vocês possam complementar com aquilo que eu estou aqui dizendo e linkar, ou seja, unir essas duas realidades. Então, a 2, sobre o relevo oceânico, ligue as colunas corretamente. Então, nós vamos ter aqui os termos região abissal, fossas submarinas, talude continental, cordilheira oceânica, plataforma continental, ilhas oceânicas e sopé continental. Então, veja, por exemplo, vou explicar aqui para vocês em rápidas palavras o que é a região abissal. Ela vai ser a área do oceano mais extensa, mais comprida, tá? É onde ela vai pegar, por exemplo, de uma formação rochosa e vai até a outra, é a região mais comprida, tá, do oceano. Então você vai ter as fossas submarinas, lembre-se das fossas marianas. O que é uma fossa? Ela é perto da superfície, perto da superfície do mar, ela vai ser mais para profundo. Em qual lugar que ela vai se localizar? O que é o talude continental que eu tinha acabado de dizer, né? Que vai ter uma declividade bem acentuada. Todas essas informações vocês irão ter aqui, nesse esquema que eu tinha mostrado a vocês, da página 349. Então consultem este esquema, consultem este texto, tá? Leiam também estas duas páginas que já foram explicadas por mim, para que vocês possam responder as questões da 352 e também da 353, aqui nesse box onde diz o que estudei, ok? Por hoje é só. Para a nossa próxima aula nós teremos clima, vegetação e as paisagens terrestres, tá? Onde nós vamos iniciar um novo conteúdo. E por hoje é só. Muito obrigado, boa sorte nas atividades. Qualquer dúvida, só chamar no WhatsApp. Tchau!